Olá, meus amigos, é um grande prazer estar aqui com vocês para mais um Evangelho em Casa, promovido pela Casa do Caminho Simão Pedro, e que hoje vai abordar o capítulo número 4 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o nosso tema é a ressurreição e a reencarnação. Então, para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos fazer uma harmonização, elevando os nossos pensamentos até o mais alto, rogando ao Mestre Jesus que, através de seus benfeitores espirituais, de seus prepostos que coordenam esses trabalhos de evangelho, de estudo do evangelho, ao longo de todo o nosso planeta, possa continuar nos envolvendo, como já aqui estão, preparando este ambiente para que sejamos receptivos, para que tenhamos compreensão dentro das nossas possibilidades e limitações e de acordo com as nossas necessidades. Fica entre nós, Mestre Jesus, através desses amigos benfeitores espirituais, nos intuindo, nos tranquilizando o coração para que possamos, nesta manhã, levarmos adiante o nosso estudo do Evangelho com a tua orientação através deles. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós iremos, o nosso tema principal hoje é a ressurreição e a reencarnação. Iremos dar uma avaliada sobre qual é a diferença entre um e outro, o que cada um deles significa, o que na época do Cristo, os judeus, na realidade os hebreus, né, que na realidade existiam os hebreus e os judeus, de maneira geral. Né? Os hebreus eram judeus também, obviamente, mas nem todo judeu era hebreu. Então, aqui a gente trata especificamente daquela agremiação em torno do Cristo, que seriam os hebreus, né? Mas vamos falar de maneira geral como se fossem judeus. Então, nós vamos ver o conceito de ressurreição que os judeus têm e comparar com o conceito que nos traz Kardec através da criação, né, ou do uso pela primeira vez da palavra reencarnação. O conceito já existia há muito tempo, mas ela é uma palavra trazida por Kardec. Então nós vamos começar aqui, no próximo slide, mostrando algumas imagens aqui para a gente refletir. Nessas imagens aqui que a gente apresenta, todas elas têm uma ideia de um túnel, né? Como se a gente estivesse transitando, ou seja, se movimentando, ou seja, aparecendo novamente, saindo de um determinado lugar para outro, né? Nos dando uma ideia de ciclo, de existência. Né? A gente terminaria, digamos, uma existência e iniciaria outra, ou seja, o trânsito ou o ressurgir de um lado ou de outro da vida. Então, em todas essas imagens, a gente quer trazer essa reflexão, tá? Para cada um de nós sobre o que seria a ressurreição, o que seria a reencarnação. A palavra ressurreição ela traz uma ideia para a gente, quando a gente analisa só a palavra, de ressurgimento, de renascimento, de se renovar, de nascer de novo. Então, nós vamos estudar esses conceitos ao longo da nossa conversa hoje. No próximo slide, nós iremos trabalhar, primeiramente, o item 5, e, na sequência, os itens de 9 a 11, que são trazidos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se explora um pouco mais o que foi trazido no item 5. O item 5 ele foi extraído lá do Evangelho de João, né, no capítulo 3. Aliás, o João ele é o único dos evangelistas que trata essa situação da conversa que Nicodemos teve com Jesus. Né? Nós vamos ver um pouquinho quem era Nicodemos. Nicodemos ele era um fariseu, ele era do Sinédrio, né? Ele era um senador judeu na época, um homem bastante culto, e ele era próximo ao Cristo. E juntamente com os de Arimateia, eles auxiliaram inclusive o Cristo na época da desencarnação do Cristo, em que eles providenciaram o enterro do Cristo e tudo mais. Né?
E nós vamos começar estudando aqui a leitura do item 5. Nós vamos ler o item na sequência, depois vamos fazer o comentário dividido em duas partes, ok? Então, o item 5 ele diz o seguinte, lá do Evangelho de João, do capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Diz o seguinte, João. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E prossegue continuidade aqui do item 5. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E respondeu-lhe Nicodemos, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Retornando à primeira parte do slide, né, do item 5, da conversa com Nicodemos, primeiro nós vamos ver o seguinte, quem era Nicodemos? Né? Nicodemos ele era um homem ilustre, um homem muito influente, e juntamente com José de Arimateia, ele cuidou à época do sepultamento de Jesus para que houvesse condições de fazer. Isso está narrado lá em João, no capítulo 19, dos versículos de 38 a 42. O Nicodemos, ele era fariseu, né? Ele era dos estudiosos da lei, ele era um doutor da lei também. Ele defendia Jesus diante do Sinédrio, ele era um dos membros, né, do Sinédrio, do Senado, né, judeu, e ele defendia Jesus, porque acreditava nas verdades do Cristo. No fundo, né, ele, inclusive, era um seguidor do Cristo. Né? Podemos considerar que o Nicodemos foi um dos muitos discípulos de Jesus. Inclusive, existe um evangelho apócrifo que é atribuído ao Nicodemos, que anteriormente era chamado de Atos de Pilatos. Uma coisa importante é que Nicodemos, ele realmente pode ser considerado um discípulo do Cristo, porque ele não só compreendeu o que é nascer de novo, como de fato ele renasceu de novo para uma nova vida com Cristo. Então, é preciso a gente compreender o seguinte, essa conversa que João nos narra aqui, aliás, o João foi o único evangelista que narrou essa conversa aqui, e o que alguns estudiosos dizem é o seguinte, que como Nicodemos era uma pessoa influente local, ele se encontrava com Jesus, normalmente nos locais mais reservados, à noite, né? Essa visita dele a Jesus, essa conversa dele com Jesus foi feita à noite. E essa conversa ela foi, de certa forma, uma conversa mais privada entre Jesus e Nicodemos. E o João, que narrou depois no seu evangelho, no evangelho de Jesus por ele, né, essa narração, ele
como que estava numa sala contígua, então ele ouvia meio de longe. Tanto é que Jesus já inicia respondendo algo, né, para o Nicodemos, mas não fica claro o que Nicodemos perguntou para ele, né? Quando Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, teve uma pergunta que foi feita anteriormente, mas não fica claro no trecho narrado por João, porque João narrou mais ou menos o que ele conseguiu ouvir dessa sala contígua, dizem os estudiosos, né? os historiadores. Mas é preciso a gente compreender também o seguinte: quando Nicodemos conversa com Jesus, ele demonstra o seguinte, que ele tinha uma consideração pelos ensinos do Cristo, né? Ele considerava Jesus detentor desse conhecimento, mesmo ele sendo um doutor da lei, né? E ele, inclusive, quando narra, ele diz isso, né? Nesse início aqui, ó, que Jesus tinha que vir da parte de Deus, né? Porque ninguém podia fazer as coisas que ele fazia, o que ele chamava de milagre, né? Os feitos de Jesus, se Deus não tivesse com ele. E quando Jesus fala que, provavelmente então a pergunta que Nicodemos fez para ele, o que ele teria que fazer para atingir, para chegar no reino de Deus, né? Onde o reino de Deus representa o plano maior, onde nós já estaríamos evoluídos, né, de uma maneira tal. E aí Jesus diz para ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os judeus, judeus comuns, né, eles não tinham uma ideia muito clara da vida espiritual, né? Os judeus eles estavam mais ligados aos aspectos de aparência dos ritos religiosos. Eles eram os estudiosos, né, da Torá, que era o local onde se concentravam os ensinamentos das leis, e alguns deles eram também estudiosos da Cabala, né? Os que eram mais estudiosos da Cabala, eles tinham uma noção mais clara, um pouco mais clara da vida espiritual, dos conceitos de reencarnação, como os espíritos definiram, né? E Kardec compilou para a gente lá no Livro dos Espíritos, quando ele organizou. Quando a gente vai analisar os principais livros da Cabala, né? O Zohar, que foi escrito pelo Rabi Shimon Bar Yochai, e os escritos de Ari pelo Rabi Isaac Luria, as afirmações do Zohar e do livro de Ari são baseadas em alguns versículos da Torá, são baseadas também nos profetas e muitas das vezes nas escrituras sagradas. No livro de Ari começa explicando que é uma coisa interessante esse conceito, que nós somos o aspecto espiritual que habita dentro de um corpo. Ou seja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, é como nos é colocado. Em verdade, nós somos espíritos tendo uma vivência num corpo físico, e não o contrário. Nós não estamos num corpo físico como espírito, né? Nós estamos vivenciando num corpo físico uma existência corporal, tá? Mas nós somos espíritos. Lá na Cabala também, nesses livros, eles dizem que a alma tem 5 níveis e que ela precisa continuar, enquanto não tiver terminado esse processo de ajuste, de correção, que eles chamam de tikkun, ou tikkun, né, que significa correção, que é o equivalente nas sabedorias espirituais orientais ao karma, né, e que nós faríamos isso retornando em diversos ciclos, retornando em novos corpos, que está bem de acordo com o conceito trazido por Kardec no Livro dos Espíritos. Então, dando prosseguimento aqui no próximo trecho, uma coisa que é importante a gente trazer aqui, nessa segunda parte, quando ele diz assim, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, na visão dos judeus, nós vamos trabalhar um pouquinho, então agora o conceito do nosso tema principal, dentro da conversa de Nicodemos, né? Do que seria a ressurreição e do que seria a reencarnação. Mas antes disso, é preciso a gente notar aqui que Jesus deixa bem claro 2 princípios, né? Quando ele diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, o espírito ele não depende do corpo físico para a sua existência. O espírito é, por si só, uma entidade onde a parte inteligente aí reside, né? Então, o nosso corpo ele seria apenas ele já começa a colocar essa noção,
que o que é nascido da carne é carne, ou seja, o corpo a gente herda geneticamente, né, dos nossos pais. Ou seja, o nosso corpo vem dos nossos pais, dos nossos descendentes. Mas o nosso espírito não. Né? E onde ele reforça isso? Quando ele diz que o espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem nem para onde ele vai. E esse aqui é o item que ele mostra para a gente, a pré-existência da alma. Se o espírito, a gente não sabe de onde o espírito vem nem para onde vai, significa que ele pré-existiu e vai continuar existindo. Então, que precisaria necessariamente de vidas sucessivas, sequenciadas, né? Em experiências de corpo diferente. Né? Bom, então, trabalhando agora a questão, muita gente diz, né, que os judeus chamavam a reencarnação de ressurreição. Na verdade, o conceito de ressurreição, não só dos judeus, como em várias outras religiões, é a gente desencarnar, ou seja, morrer, e surgir novamente em um mesmo corpo. Tá? Após a morte, a gente ressurgir novamente, vir à vida novamente, em um mesmo corpo. E isso é algo que cientificamente não é possível por causa da decomposição. Vocês imaginem as doutrinas, principalmente as orientais, né, que tem a cremação. Os judeus eles não utilizavam à época a cremação, porque eles achavam que a cremação era agressão ao ar, né? Aquelas cinzas eram uma agressão ao ar, então eles não faziam isso, né? E não necessariamente por causa de ressurgir um novo corpo, mas imagine o seguinte, cremei o corpo, como é que agora, quando eu for ressurgir, quando eu ver a minha ressurreição, eu vou voltar naquele mesmo corpo se ele já foi destruído, né? Então, cientificamente, ou seja, é algo que não é possível fazer, né? Retornar para o mesmo corpo. O corpo ele vai se deteriorar, como é que a gente iria retornar para isso? Né? E algumas religiões acreditam o seguinte, que essa ressurreição ela virá, iniciando com Cristo, né, que ressurgirá também, no juízo final, ou seja, como a gente desencarna, fica como que estivéssemos adormecidos, e no dia do juízo final, todos nós retornaríamos no mesmo corpo que nós já tivemos. Mas e se eu doei um órgão meu? Imagina, fiz uma doação de órgão e agora? Como é que olha, me dá de volta o meu órgão aqui, porque agora vai ser o período da ressurreição. E mesmo a gente vai ver, não nos itens que nós vamos estudar hoje não, mas na subsequência desses itens, algumas que eram ditas lá nas escrituras, no Novo Testamento, né? Dizendo que ela era uma ressurreição, quando trata do ressurgir do Ari e dos outros, né? E de outros profetas, que alguns profetas, então, ele ressuscitariam antes da hora, né? Não eram todos só no juízo final. Então é algo que o conceito que na realidade os judeus tinham era por falta de entendimento, né? De uma parte deles. Então, uma coisa que é importante aqui, tratando da conversa, né? Explorando um pouco mais a conversa de Jesus com Nicodemos, é que ele, na conversa, Jesus coloca para ele claramente nesse trecho aqui que o espírito é o ser principal. Que, como a gente já falou, nós somos um espírito vivenciando uma experiência no corpo físico. Então, que o corpo físico ele renasce realmente de um corpo físico, né? Mas o espírito não tem herança, ele é independente. E que também, como já falamos, o espírito pré-existe. Quando ele diz que ele não sabe de onde vem nem para onde vai, ele mostra as diversas existências. Jesus também mostra a necessidade de a gente voltar novamente em outro corpo, que é o conceito da reencarnação, né, que o Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos. E, na sequência, Nicodemos tem uma dificuldade de entendimento. Né? Por que ele tem essa dificuldade de entendimento? Porque ele usa a mesma referência, né, teórica, ou seja, dos estudos dele, o mesmo paradigma da ressurreição. E ele não consegue compreender isso. E Jesus até diz para ele, mas se tu és mestre em Israel, não compreendes isto? E se eu estou te falando aqui das coisas mais ligadas às coisas materiais, tu já tem dificuldade de entender. Imagina quando eu for te falar das coisas celestiais. Então, o que ele está dizendo nas entrelinhas para o Nicodemos? Que Nicodemos precisava, além de estudar,
como diria Jesus, ele precisaria compreender as palavras, né? Como ele diz aqui, olha, quando ele diz aqui, ó, em verdade não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Então é preciso, se temos visto, não é que ele tenha visto essa situação, né? De surgir um novo corpo com várias vivências, né? Não é bem isso, mas é que ele não conseguiu interpretar as palavras, ele não conseguiu sentir as palavras como deveria. É isso que o Cristo alerta para ele. Daí essa dificuldade, porque sempre que ele vai analisar alguma coisa, ele utiliza o conhecimento e o paradigma, ou seja, a referência dele sobre aquilo ali. Ele não abre a mente para novas compreensões, que é isso que o Cristo está querendo dizer, né? Então, dando prosseguimento nos itens seguintes, vamos ver o que o Kardec nos traz, né, de explicação sobre essa conversa de Nicodemos. Dando prosseguimento aqui no item 7, onde a gente vai analisar esses itens de 7 a 9, nessa conversa um pouco mais aprofundadamente, né? Essa conversa de Jesus com Nicodemos, diz o seguinte: estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Então aqui a gente vai tratar um pouquinho das questões das modificações, né, que os evangelhos sofreram ao longo da história. E dizem alguns estudiosos que essas modificações foram mais de 50 mil ao longo da história. Imagina, né, 50 mil modificações para fazer ajustes, para algum contexto que tivesse necessidade. Uma outra coisa que é importante, aqui que Kardec nos traz aqui esclarecendo, né, é que, em função do não entendimento de como poderia nascer da água, aqui da água representando o corpo, e do espírito representando, né, o retorno do nosso espírito a esse corpo, como seria o mais razoável de se depender, de se inferir, ele foi ajustado para um contexto teológico, né? Então ele colocou a palavra do Santo Espírito para representar o Espírito Santo, ou seja, a entidade que viria quando do batismo, né? Quando da renovação pela água. Então, nascer da água e do Espírito, do Santo Espírito, representaria então, né, o batismo, né? E isso, em verdade, foi uma, digamos, adaptação que se fez a um contexto teológico da época, né, dentre essas diversas modificações que existiam. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar é que, originariamente, os evangelhos, né, do Cristo, eles foram levados à época por um grupo de mais ou menos de alguns judeus que migraram para Tessalônia, né? E eles foram traduzidos desses originais para o grego tessalonicense à época. Então, a maioria das coisas escritas em hebraico foram traduzidas a partir dessa versão desse grego tessalonicense, que foram esses judeus que haviam levado esses originais para lá, e que tinham migrado lá para Tessalônia, e posteriormente foram traduzidos novamente para o hebraico. Então, nessa tradução para um lado e para o outro, as coisas às vezes mudam um pouco de contexto. E justamente em função disso, como essa tradução teria vindo desse grego tessalonicense, em grego não existe essa situação de santo, né, do Santo Espírito. Então, não teria nem como isso aí, digamos, existir racionalmente, tendo sido feito esse movimento de tradução novamente para o hebraico a partir dessa versão em grego. Uma outra fonte que a gente gostaria de ressaltar de erros
né, eram as cópias. Antigamente não existia a prensa, não tinha como a gente imprimir, né, as versões dos livros, e eles eram copiados pelos copistas, que eram pessoas específicas que copiavam à mão, né, as cópias que seriam distribuídas. Imagina um copista, numa distração, né, num passar de um dia para o outro, ele cometesse um erro. Esse erro, a partir dessa versão dele, seria copiado, né, como equivocado para todas as outras versões. Então, é algo que a gente precisa ter em mente quando vai estudar, né, o Novo Testamento e interpretá-lo. Então, vamos ao próximo. Bom, aqui no slide 8, a gente vai continuar a leitura aqui, são 2 slides, nós vamos ler na sequência. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênese se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. E aí continua no próximo slide. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, que o espírito independe deste. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Bom, então aqui, a gente já chegou a comentar, né, nesse item 8, ele demonstra que o nascer da água significaria parte material, né, do processo, ou seja, o nosso corpo físico. Um dos componentes do ser mais completo, que seria o corpo, o elemento de ligação do corpo com o espírito e o espírito, que é o perispírito, e confirma aqui que o corpo é parte material do ser integral. E o espírito é a parte inteligente do ser, e que não é perecível. O corpo se destrói, e pelo corpo se destruir, não tinha sentido a gente falar em ressurreição, como entendido, né? A gente surgir novamente a vida no mesmo corpo. E a conclusão é que a água simboliza, na realidade, simbolizava para eles a natureza material do ser inteligente, como as figuras aí sugerem, né? Do ser integral, perdão, ou seja, do homem. Né? Então, simboliza o espírito simbolizaria, então, a natureza inteligente do homem, formando, né, as duas componentes que integram esse ser integral, o espírito e o corpo. E, interligando os dois, o perispírito, que já é um conceito que Kardec traz. Ok? Então, no próximo, sigamos aqui para o próximo slide. Nesse slide, no item 9, que nos é trazido lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito sopra onde quer. Ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja,
essa passagem consagra o princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, Kardec, que era um exímio interpretador, né, de textos e se utilizava muito da racionalidade, ele leva a gente a racionalmente compreender que a forma com que Jesus falava era possível de falar naquela conversa com Nicodemos, dentro do paradigma de entendimento do Nicodemos. Não era nem que Nicodemos não tivesse esse conhecimento, talvez ele até tivesse, mas ele não havia, como diz o Cristo, sentido as palavras. A compreensão, sentir as palavras, significa a gente procurar enxergar os pormenores da palavra. Era isso que não tinha. Demonstra, então, que Deus está sempre criando, né, nessa explicação aqui, sempre dando vida, né, a quem ele deseja, a quem ele aprova, e dando oportunidade de ascensão, que representaria para a gente o progresso espiritual. Né? Ele confirma a preexistência da alma, ou seja, do espírito, e como consequência da pluralidade das existências, mostrando que nós precisamos, para que a gente atinja o reino de Deus, das várias encarnações, e que a cada experiência no corpo físico nós vamos trabalhar algumas necessidades que nós tenhamos de fazer. Ok? Então, para a gente já ir se encaminhando aqui para o nosso encerramento, né, da nossa análise de hoje, então nós gostaríamos de trazer para vocês aqui, vale a pena você ler esse livro, viu? O livro Boa Nova, uma psicografia lá do Chico, e ele traz várias coisas interessantes dos ensinos de Jesus. E a gente selecionou aqui 4 capítulos que têm a ver com o nosso tema. Então, conforme a gente conversar com vocês, a ressurreição, conceitualmente, ela é bem diferente da reencarnação, né? A ressurreição seria o ressurgir, né, em um mesmo corpo após a morte. A reencarnação é o ressurgir em um novo corpo a cada existência. O que cientificamente é possível, né, da gente racionalmente admitir, e existem alguns estudos, inclusive, de existência, de experiências, de vivências anteriores. Existem até algumas técnicas de tratamento terapêutico, né, psicoterapêutico, que utilizam a regressão, que utilizam a investigação, né, do inconsciente da pessoa para acessar essas vivências anteriores e tratar problemas de traumas, de problemas mais graves, não por curiosidade, mas para solucionar algum problema que a pessoa esteja passando. E existem vários estudos científicos, o Dr. Brian Weiss estudou, né, e demonstrando a existência, as experiências que eles têm tido, sugestivas de reencarnação. Tá? Mas voltando ao livro Boa Nova, no capítulo 14, intitulado A Lição a Nicodemo, vocês leiam que é muito interessante. Então, Humberto de Campos, que foi o espírito que ditou para o Chico esse livro aí, Boa Nova, ele teve acesso a essas conversas. Como é que Humberto de Campos teria tido acesso a essas conversas? Essas conversas elas ficam gravadas lá no plano espiritual, e o Humberto de Campos ele teve acesso na íntegra, né, a essas conversas que Jesus teve com Nicodemos. Então, se relata nesse capítulo 14, a conversa de Jesus com Nicodemos e a dificuldade que Nicodemos estava tendo de compreender esses conceitos do renascer de novo. E Nicodemos, não conseguindo compreender, Jesus até diz para ele, né, depois vocês dêem uma lida, que é muito bonita a passagem, Jesus estaria com André e Tiago, né, junto, com ele, quando recebeu a visita de Nicodemos, e Nicodemos faz essa pergunta para ele, como é que ele faria para acessar para conseguir, né, atingir o reino de Deus. E aí Jesus responde para ele, e ele não consegue compreender. E Jesus diz, Nicodemos, é porque você está usando o mesmo conceito paradigmático, em outras palavras, né, a mesma referência
dos estudos sua, você não está analisando as entrelinhas dos ensinos, você não está sentindo as palavras, como diz ele. E Nicodemos, muito chateado, sai e vai embora, né? E Jesus permanece nessa conversa com André e Tiago, que ficam intrigados e resolvem perguntar para ele como é que seria esse conceito. Jesus explica todos esses detalhes para ele, como é que acontece, eles questionam sobre então quer dizer que nessa lei, né, de causa e efeito, em que a gente tem essa experiência, a gente sempre vai precisar de alguém para estar fazendo mal? É a lei de Talião, né? E Jesus leva leva os dois a concluírem algo que ele já tinha dito ao Nicodemos: olha, vocês estão utilizando só a interpretação da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Mas qual é a nova lei? Não é a lei de amor? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o teu coração, sentimento e possibilidades. Então, na lei de amor, né, os antagônicos, os que fizeram mal, os que estão fazendo mal um para o outro, eles vão se modificando. Essa é a proposta. Então, não precisaria ter necessariamente alguém fazendo mal para poder ser instrumento, né, daquele sofrimento, ou daquela dor que aquele ser precisa passar. Então, Cristo faz uma explicação muito linda para eles, vale a pena vocês lerem, e eles ficam muito animados e dizem para Jesus o seguinte, que Jesus deveria, na pregação do dia seguinte, repassar esses conhecimentos para todos os discípulos. E Jesus diz, olha, mas se eu tive dificuldade de explicar isso aí, para Nicodemos, né, que tem todos os estudos, que tem um preparo muito maior, e ele teve dificuldade de entender, imagine eu explicar isso aí para as nossas pessoas comuns. Não, isso não é adequado fazer agora. A gente não pode dar, né, o alimento, né, que é para um adulto, para uma criança. Né? Então ele diz que vai enviar o Consolador prometido, né? Ele promete enviar o Consolador e que esse Consolador virá dar as explicações. Que no entendimento do movimento espírita, né, da doutrina espírita, o Consolador seria o Espiritismo. Então é muito bonita essa passagem lá, então vocês não deixem de ler. Umas outras 3 passagens que a gente quer trazer aqui para vocês, quando se fala muito, né, no capítulo 20, sobre Maria de Magdala, a Maria de Magdala ela foi quem, quando foi fazer a visita ao 3º dia lá na cripta, né, no túmulo lá de Jesus, o corpo não se encontrava lá, ela achou que tinha sido roubado. E depois, em seguida, ela ouve uma voz, e essa voz é o Cristo que aparece para ela. Na realidade, o Cristo diz para ela não a tocar. Por quê que ele disse isso, para não tocá-la? Aí tem várias histórias, porque ele tinha energia, e ela ia contaminá-la, não tem nada a ver isso aí. É porque, em verdade, Jesus estava se mostrando para ela através do quê? De uma aparição, através do quê? De uma materialização. Então, Jesus, de fato, ele não tinha tido a ressurreição, como entende-se, né, surgido no novo corpo. Ele estava se materializando para Maria de Magdala. Né? Então, nessa passagem fica claro a materialização e não a ressurreição, ou seja, o surgimento do Cristo no seu mesmo corpo físico, porque ele já não tinha mais um corpo físico, já que ele tinha desencarnado. Né? Ainda no capítulo 29, dos 500 da Galileia, naquela pregação que todos esperavam Cristo, ele se materializa também lá, é outro momento de materialização do Cristo. Ele não profere nenhuma palavra, mas ele se mostra de uma forma tal, em energia, que ele emociona todos que estão ali. É muito emocionante também essa parte lá da narrativa, né, que o Espírito nos traz, Humberto de Campos. Vale a pena vocês darem uma passadinha lá para ler. Tá? E no capítulo 30, Maria, né? Maria, mãe de Jesus, quando Jesus, próximo já da desencarnação, ele pede a João que cuide da mãe dele. E João cuida, compra uma casinha e Maria fica lá residindo. E ela trabalha junto com João no atendimento aos necessitados, aos estrupiados e necessitados. E num desses atendimentos ela recebe uma pessoa muito pobre, como se fosse quase um estado de mendicância, e quando ela chega, né,
ela reconhece aquela voz diferente e ele, ao se aproximar, mostra as suas chagas, né? Primeiro nas mãos e depois nos pés. Ela reconhece que é Jesus. E Jesus tinha se materializado para ela, para mostrar, né, que ele continuava existindo e que ele havia vindo buscá-la. Então é muito bonito também essa passagem, muito emocionante, vale a pena vocês lerem lá. Esses itens aqui a gente está trazendo em função de mostrar para vocês que não houve uma ressurreição, e sim uma materialização de Jesus, né, que é um fenômeno normal também. E deixa eu ver se tem uma passagem aqui que é interessante eu ler para vocês, que é o trecho final, né? O trecho final do capítulo 14, para a gente encerrar aqui, né? O que lá no finalzinho Jesus diz para Tiago e André, quando eles comentam para ele que ele deveria, no dia seguinte, fazer esta pregação. Ele diz assim: olha, ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago, então, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou: será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto do trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Então, meus amigos, já encerrando aqui a nossa fala, nesse trecho final, né, do capítulo 14 da lição Nicodemos, nós vamos agradecer, né, ao Mestre Jesus por ter enviado esse Consolador prometido, que a cada vez que a gente estuda, nos esclarece um pouco mais acerca dos ensinos que ele nos trouxe há tanto tempo que, dada a sua profundidade, ele não tinha condições de falar tudo de maneira direta para a gente naquela época, mas felizmente ele nos enviou esses esclarecimentos do Consolador prometido, que é o Espiritismo, que a cada momento que a gente estuda, por a gente já estar um pouco mais maduro, por a gente já ter, como diz o Cristo, né, no capítulo 14, lá da conversa com Nicodemos, da lição a Nicodemos, do livro Boa Nova, a gente teria condições de ter sentido essas palavras com a nossa mente, mas principalmente com o nosso coração, que representa o nosso sentimento. Nos resta, então, neste instante, apenas agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do Mestre Jesus através dos seus benfeitores espirituais que estiveram conosco neste dia de estudo, permitindo que possamos, Mestre querido, ter aprendido, ter compreendido, ter sentido as palavras dos teus ensinamentos e que nós possamos ter oportunidade de colocá-las em prática no nosso dia a dia. Envolve a cada um de nós, aqui presentes, encarnados, desencarnados, e que tu possas manter estas boas vibrações, esta harmonia em todos os nossos lares, envolvendo aqueles que coabitam conosco, sejam encarnados ou desencarnados, e que possam, aqueles desencarnados que porventura se encontram em nosso lar, necessitando de auxílio, serem recolhidos pelos seus orientadores, pelos seus benfeitores espirituais e toda a equipe de trabalho de atendimento, principalmente aquela ligada a Maria de Nazaré. Fique entre nós, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.